boa tarde. Espero que tenham gostado desta primeira parte da visita, que tenham achado interessante a exposição. A segunda parte é uma conversa. Nós iniciámos este ciclo de conversas com o Presidente da Câmara de Lisboa e hoje, nesta segunda conversa, temos connosco a professora Júlia Seixas. A professora Júlia Seixas é uma professora universitária, é uma investigadora nestes temas da energia, das alterações climáticas e é também uma excelente oradora, que eu já vi alguns vídeos no YouTube e sei que vai com certeza propiciar um diálogo muito bom convosco. Eu queria agradecer, obviamente, à professora, mas queria também, sobretudo, agradecer à Escola Marquês de Pombal e aos seus alunos. Nós temos uma relação, nós, Fundação EDP e Museu, temos uma relação de muitos anos e, além de uma relação de vizinhança, convosco. Temos projetos em comum e, portanto, é com muita alegria que vos recebemos aqui. Uma palavra também para os patrocinadores desta exposição, são a ERP e a Novo Verde. Tem aqui alguns representantes. Agradecer-lhes o apoio que deram e que permitiu fazer esta exposição, Naturezas Visuais, e também a parceria que fizeram connosco para estas conversas. O objetivo destas conversas, de uma forma muito rápida, é dar-vos mais informação e chamar-vos a atenção, por outro lado, deste tema da sustentabilidade, das alterações climáticas. É um tema muito relevante e sobretudo, passar-vos a mensagem de que é um tema que não está apenas nas mãos dos decisores políticos ou dos técnicos ou da tecnologia. Está também nas mãos de cada um de nós. Como viram, nós somos responsáveis também por aquilo que acontece ao planeta. E a mudança de comportamentos que podemos ter pode alterar o paradigma que estamos a viver hoje. Sem mais, passo a palavra à professora Júlia Seixas. Muito obrigado e uma boa aula. Aula não. Então, muito boa tarde. Já disseram o meu nome, Júlia Seixas, sou professora na Universidade Nova de Lisboa e apaixonei-me pelo tema das alterações climáticas. Ainda estava a estudar na universidade. Vimos assim os artigos e comecei nessa altura a trabalhar nesta matéria. Eu não sei, para já, porque é que estão os professores à frente e os alunos lá atrás. Os alunos estão com aquela estratégia que se forem lá para trás não vão falar. Estão enganados comigo, vão mesmo ter que contribuir. Então, vamos ver. Eu estive a fazer a visita com vocês, precisamente para perceber o que é que vocês estavam a ouvir e a aprender. E queria trazer só aqui 10 minutos de conversa para pôr aqui a coisa mais em perspectiva, como se costuma dizer. Neste momento, o tema das alterações climáticas é um tema que vocês provavelmente já ouviram em algum lado, ou na televisão, ou nas redes sociais, ou no TikTok, onde foi, de certeza absoluta, conhecem a Greta Thunberg, provavelmente, já ouviram falar? Não? Ou sim ou não? Sim, não? Pronto. É uma pessoa, talvez da vossa idade, talvez agora um bocadinho mais velha, mas pela vossa idade, e que resolveu, aqui há uns anos atrás, ir sentar-se sozinha, com um cartaz, às sextas-feiras, decidiu sozinha faltar às aulas e foi para a frente do Parlamento sueco com um cartaz a dizer Fridays for my future, sextas-feiras pelo meu futuro. Porque o que ela defendia na altura, e continua a defender, e portanto o movimento cresceu muito, a termos mundiais, é que ela deixava que não valia a pena estar a estudar e para ter o direito ao seu futuro, como vocês estão a fazer, porque não iria haver futuro se o Parlamento, naquele caso o sueco, mas ela estava a querer falar com os políticos, não tivesse a decisão de mudar algumas coisas de forma até radical, ok? E a verdade é que ela começou por ser sozinha, ela tem uma força espetacular e depois começou a levar alguns colegas e a coisa foi para as redes sociais e de repente nós temos manifestações no mundo inteiro, desde as Filipinas, na China, nos países africanos, etc., que às sextas-feiras, não é todas, mas ela continua ainda hoje, às sextas-feiras, se estiver em Estocolmo, ela vai para a frente do Parlamento sueco com o mesmo cartaz que tinha desde que começou aqui há uns anos. Porquê é que nós chegamos aqui? Porquê é que de repente ao tema das alterações climáticas que parece que governa tudo quando falamos no planeta? A história começa... Bem, a história pode começar muito em vários pontos do nosso passado.
mas podemos ver que a história começa com a Revolução Industrial. Vocês sabem o que é a Revolução Industrial, ali por 1850, inventaram a máquina a vapor e, a partir daí, começou uma nova forma de nós nos organizarmos enquanto sociedade, enquanto economia. Tivemos e temos tido muitos impactos positivos da Revolução Industrial. Foi com a Revolução Industrial que mudou a lógica de trabalhar. Antigamente, antes da Revolução Industrial, por exemplo, para termos alimentos, tinha que haver mão de obra que ia para os campos trabalhar. Com a Revolução Industrial vieram as máquinas e, portanto, aumentou a produtividade, deixou de haver muito trabalho que era feito por humanos, passaram para as máquinas e as pessoas tiveram acesso a outro tipo de serviços. E desenvolveu-se muito a parte, por exemplo, do conhecimento, da ciência, da cultura, e tudo isso trouxe desenvolvimento económico. Atrás do desenvolvimento económico veio o acesso à cultura, o acesso à educação, o acesso aos serviços de saúde, por exemplo, e começou a baixar a mortalidade, começou a baixar as questões com a saúde ficaram mais preservadas, portanto, etc. Portanto, houve muito impacto positivo que se vem a materializar naquilo que é o conforto e o estilo de vida que nós temos hoje. Não vos passa pela cabeça em tua casa lavares roupa à mão? Assim, nos lençóis? Aqui em Portugal, não. Ok. Mas quando eu viajo para casas das minhas famílias em outros países, como na África, é à mão que se faz. Continua a ser à mão. Ok. E o que é que tu gostarias que acontecesse na casa desses teus familiares? Que continuassem a lavar roupa à mão ou gostarias que lavassem roupa, tivessem uma máquina de lavar roupa? Depende, é uma coisa de lá, da cultura deles. Sim. Agora ir industrializar a casa da minha bisavó não era uma coisa... Se calhar da próxima vez que fores lá vais-lhe perguntar: prefere continuar a lavar a roupa à mão ou gostaria de ter uma máquina? Só para perceber. Por causa da minha avó já ofereceu, ela é que não quer. Ok, então, ok. É muito importante eu estou aqui a fazer este foco porque há uma coisa importante no tema das alterações climáticas, aliás, no tema da sustentabilidade, que é a diversidade dos países e das culturas. E, portanto, atenção que aquilo que nós podemos decidir que é uma coisa interessante fazermos em Portugal pode não ser interessante fazermos noutros países. Bom, mas seja como for, houve uma série de... Quer dizer, pela maior parte de nós, se calhar, de facto, não nos passa pela cabeça lavarmos roupa em casa, quer dizer, ou mesmo lavarmos louça, ou deixarmos de ter água quente para tomar banho de manhã, ou podermos, não sei, vocês se moram aqui perto, não é um caso, mas quer dizer, não me passava pela cabeça eu vir a pé, porque nem tinha tempo, mas tinha que ter saído de manhã, talvez às 8 da manhã ou 9, para estar aqui às 2 da tarde. Portanto, também não me passou pela cabeça isso. E antes da Revolução Industrial era assim que funcionava, ok? Não havia meios de transporte como existem hoje, havia os animais, etc. Bom, afinal, parece que correu tudo muito bem. Mas o que é que correu mal? Alguma coisa não correu bem. Sabemos agora que não correu bem. Quando nós andamos para trás, Revolução Industrial 1850 são 150, 170 anos, 30 anos por cada geração, estamos a falar dos vossos trisavós, tetravós, estamos a falar da vossa família que vivia cá nessa altura, ok? E era a sociedade que existia nessa altura. E, portanto, o que é que alimentou a Revolução Industrial? Foi o carvão. Começou por ser o carvão, depois veio a onda do petróleo, no princípio do século XX, 1920 por aí, e depois, mais tarde, veio o gás natural. Ainda atualmente, na economia mundial, cerca de 80%, mais 83%, de toda a energia que consome o planeta todo, todas as economias de todos os países, são de combustíveis fósseis. Qual é o problema dos combustíveis fósseis? Como o próprio nome indica, são fósseis. Estão debaixo da terra, ok? A maior parte deles. E significa que demoraram milhões de anos a serem construídos, a serem feitos. E estamos a falar, sobretudo, de uma molécula que é o carbono, ok? Então, o que é que nós estamos a fazer? O que é que estamos a fazer desde a Revolução Industrial? Inventamos, com a nossa engenharia,
irmos buscar ao subsolo este carbono, que demorou muitos milhares de anos a transformar-se em petróleo, carvão ou gás, retiramos, queimamos, utilizamos a energia que esses combustíveis nos dão e o resultado desta queima é a libertação de CO2. Ok? E por isso é que vocês, quando estão na console, é tão importante o CO2. Porque na base daquele CO2, e neste momento usa-se essa medida para avaliar de facto e medir o impacto das alterações climáticas, tem a ver com este ciclo que nós, enquanto humanos, descobrimos na Revolução Industrial e temos vindo a acelerar imenso. Cada vez consumimos mais, cada vez, se vocês virem gráficos da evolução do consumo mundial de energia, é muito rápido, ok? E, portanto, estamos a acelerar, estamos a tirar as moléculas de carbono que estão no subsolo, estavam lá sossegadas, nós estamos a ir buscá-las, queimamos e pomos o carbono na atmosfera sob a forma de CO2. E estamos a fazer este ciclo, a acelerar. Qual é o problema disto? Bom, o problema disto é que quando estamos a pôr CO2 na atmosfera, estamos a alterar a química da atmosfera. O CO2, tal como o metano e outros gases, não vos digo não para não se baralharem muito, são chamados gases com efeito de estufa, que eu penso que vocês estudaram. Se não houvesse efeito de estufa, não havia vida na Terra. Nós não conseguíamos viver. Porquê? Porque a energia que vem do Sol durante o dia, se não houvesse os gases com efeito de estufa, que fazem uma espécie de uma estufa, significa que não deixam sair toda a energia térmica que o Sol nos traz durante o dia. Uma parte sai para o espaço, mas há uma parte que fica. Ok? Então é uma espécie de um cobertor. E por isso é que temos uma certa temperaturazinha durante a noite. Arrefece, mas não arrefece assim muito. Se não fosse isso, toda a energia térmica que vinha durante o dia, durante a noite, saía toda e congelávamos. O problema é quando nós estamos a tirar muito carbono, do subsolo e a colocar na forma de CO2 na atmosfera, estamos a pôr cada vez o cobertor mais grosso. E, portanto, esta energia que entra durante o dia, depois quer sair e não consegue sair, cada vez sai menos. Ou seja, encontra estas moléculas que estão na atmosfera e a energia vem outra vez para dentro. E, portanto, nós vivemos dentro de uma estufa que está a aquecer. Ok? Qual é o problema disto? Se calhar durante o inverno até dava jeito. O problema disto é que estamos a alterar o equilíbrio energético do planeta, da atmosfera. Ok? E quando alteramos, há várias consequências. Por exemplo, vou só falar numa delas. Não há tempo para mais, porque preferia falar com vocês. O que é que vocês acham que está a acontecer à água dos oceanos? Diga lá, por exemplo, vocês aqui. Se eu tenho a atmosfera mais quente, porque eu estou a pôr este cobertor e a energia não sai, o que é que acham que está a acontecer à água dos oceanos? Mas está a aquecer também. Portanto, a água dos oceanos, tal como a superfície terrestre, está a aquecer. E o que é que acontece à água quando aquece? Não sei, física, aulas de física? Não. Quando nós aquecemos um líquido, o que é que acontece a esse líquido? Antes de evaporar. Antes de ferver. Não, ainda não está a ferver. A água dos oceanos também ainda não está a ferver. Está só a aquecer. O que é que acontece às moléculas do líquido? Expandem. Ok? Então, o que é que está a acontecer ao oceano? Está a aquecer e, ao mesmo tempo, e por estar a aquecer, está a aumentar de volume. É a chamada expansão térmica dos oceanos. Se pensarmos que, acumulativamente a isto, vocês viram aqui várias imagens. O que é que está a acontecer aos glaciares, por exemplo, da Groenlândia, que estão a derreter, estamos a acrescentar água aos oceanos. Portanto, paulatinamente, o que é que está a acontecer ao nível médio das águas do mar? Como eu estava a dizer, está a aumentar. Ora bem, temos aqui um problema, porque há uma imensidão de países que têm as suas infraestruturas como cidades, aeroportos, estradas, etc., numa faixa costeira. Ora, se eu estou a aumentar o nível do mar, o que é que pode vir a acontecer? O que é que pode vir a acontecer aqui ao mate, se aumentando o nível do mar aqui deste estuário do Tejo? Há projeções sobre isso.
Se calhar temos que começar a fazer a entrada pelo lado de lá, não sei. Porque é isso que está a acontecer. Eu vou dar só o exemplo da cidade de Jakarta, que é a capital da Indonésia, que muitos dias durante o ano já não se consegue andar na cidade. E o governo já tomou a decisão que vai mudar a capital. E, portanto, vão mudar a capital e deixar, porque está a começar a ficar ingerível viver na cidade de Jakarta. Este é só um exemplo. Há outro exemplo que se calhar também vou referir, porque nós aqui, é importante este das cidades, porque nós vivemos muito perto, temos uma grande área costeira, não é? Mas há outro exemplo que também gostaria de falar, só para vos colocar aqui em contexto português, que tem a ver com o seguinte: quando nós alteramos o sistema energético, o balanço energético, melhor dizendo, da atmosfera, significa que estamos a aumentar a quantidade de energia que está na atmosfera. Há uma parte desta energia que é absorvida pelos oceanos, por isso eles aquecem. Há uma parte desta energia que é absorvida pela superfície terrestre, por isso a temperatura terrestre também aumenta. Mas mesmo assim há uma parte do CO2 e que fica na atmosfera e que altera ali o equilíbrio que nós conhecíamos. Uma das consequências desta alteração do balanço energético é o que nós designamos, e eu ouvi há bocado a falar aí, de uma das guias, são os eventos extremos. O que são eventos extremos? São os tufões, são cheias muito rápidas que acontecem, que não estamos à espera. Eu não sei se vocês viram as notícias no verão do ano passado. Na Alemanha, em junho, estamos a falar da Alemanha. A Alemanha é talvez o país mais desenvolvido do mundo. Ok? Em junho, houve umas cheias muito rápidas que ninguém estava à espera e, portanto, não foi acionado nenhum sistema e a verdade é que morreram 200 pessoas. Estamos a falar da Alemanha. Quando acontece um evento destes num país como o Bangladesh, por exemplo, não morrem 200 pessoas, morrem milhares de pessoas. Ok? Portanto, quando nós estamos a falar aqui do tema das alterações climáticas, temos que ter atenção duas ou três coisas. Uma é conhecermos bem, ou tão bem quanto possível, onde nós estamos a viver e perceber o que é que quem estuda este tema das alterações climáticas diz que pode vir a acontecer, porque agora temos que começar a pensar no futuro. Então, e como é que saímos deste problema? Temos duas maneiras há duas maneiras de encarar este problema. Um deles é percebermos que já não vamos voltar ao clima dos vossos trisavós. Não vamos. E é preciso percebermos isso. Se não vamos voltar ao clima dos nossos trisavós ou tetravós, então temos que nos adaptar no sítio onde estamos a viver a este novo clima, que é o que vocês podem ouvir às vezes, o novo normal. Isto é um novo normal que estamos a viver. Ou seja, temos que ver como é que conseguimos viver com ondas de calor, que vão ser cada vez mais frequentes e de maior amplitude. Temos que saber viver, a Alemanha tem que saber viver com essas cheias rápidas. O ano passado morreram 200 pessoas, duvido que da próxima vez morra alguém, portanto, estamos a falar da Alemanha, é sério. E, portanto, temos que nos adaptar a este clima, ok? Por isso, por exemplo, é que eu não sei se vocês, se calhar eu não estou na idade de beber vinho, mas eu vou-vos contar na mesma. Por isso é que muitas das empresas que fazem vinho em Portugal, neste momento, já é uma norma regarem as videiras. Eu vou-vos dizer que se os meus avós, que tinham produção de vinho em Trás-os-Montes, soubessem que regavam as videiras, deviam-nos achar doidos. Os meus avós, eu conheci-os. E não faziam ideia que algum dia alguém iria regar vinhas. E a verdade é que há muitas empresas no Douro, no Alentejo, que já regam as videiras, ponto, porque há falta de água, há mesmo stress hídrico, digamos assim, para alimentar a produção de vinho, ok? Um problema grave, que vocês sabem o que é Starbucks, do café, sabem? A Starbucks, o CEO da Starbucks, a certa altura, começou a perceber que tinha um problema muito sério.
Porque a Starbucks é mundial, não é? E recebe café de muitas partes do planeta. Um dos maiores, um dos grandes fornecedores tem a ver com a zona da América Central. Por exemplo, a Costa Rica. E começou a perceber que o café que vinha desses países vinha com uma qualidade diferente. E rapidamente chegou à conclusão que o clima que tem dominado essa zona do planeta, de facto está a ser diferente. E, portanto, ele resolveu investir uma pipa de massa num centro de investigação na Costa Rica para trabalhar com os produtores de café locais para perceber o que é que podem fazer para continuar a preservar a qualidade do grão de café. Se calhar tem que mudar a variedade do café, aquela que existia para aquele clima já não é a melhor e têm que mudar. Mas os produtores locais não têm este conhecimento, portanto, foi uma decisão que ele tomou. Posto isto, o que é que podemos fazer, portanto, daqui para a frente? Uma das duas, portanto, ou nos adaptamos, de facto, como regar, etc., ou ondas de calor. Vocês já experimentaram uma onda de calor, lembram-se ou não? Se não se lembra é porque ainda não experimentaram uma onda de calor a sério. Não? Uma onda de calor são 6 dias seguidos, com temperaturas superiores a 5, 6 graus à temperatura que seria normal naquela altura do ano, e que junta também as chamadas noites tropicais. Porque eu posso ser, por exemplo, em Lisboa, eu posso ter um dia de 42, 45 graus, mas depois durante a noite arrefece bastante. E arrefecendo significa que as casas começam a ficar frescas. Se isso não acontecer, a primeira noite vocês não conseguem dormir. Tudo bem, no dia seguinte estão um bocado rabugentos. Na segunda noite não conseguem dormir. Na terceira noite ninguém vos atura. Nem a vocês, nem a nenhum do adulto. E vai tudo a correr comprar equipamentos de ar-condicionado às lojas. E depois esgotam os estoques nas lojas nesses dias. Portanto, é uma coisa mesmo muito séria de sobrevivência humana, as ondas de calor. E, portanto, o que é que se pode fazer? Olha, equipar as casas com equipamentos de ar-condicionado, etc., para nos dar condições para estarmos a dormir ou mais ou menos confortáveis. Houve uma onda de calor, lá está, houve uma onda de calor bastante importante e grave em Portugal, que foi no ano 2003. Os hospitais públicos, na altura, a maior parte deles não tinha ar-condicionado nas enfermarias e a consequência foi um aumento comparativo de cerca de quase 3 mil pessoas durante essa onda de calor em Portugal. Ou seja, pessoas que já tinham problemas, podiam estar nos hospitais, mas também pessoas idosas em casa, que não têm casas preparadas para gerir a onda de calor e, portanto, sofreram e muitas não conseguiram sobreviver. Como é que se faz? Por exemplo, o que é que se aprendeu? Bom, nos hospitais públicos, pôs ar-condicionado nas enfermarias, ponto número 1. E nas habitações, o que aconteceu foi que eu conheço alguns casos de algumas câmaras municipais que identificaram onde estavam os idosos e numa onda de calor há um autocarro da Câmara Municipal que vai buscar essas pessoas todas e que as leva para um centro comercial, porque é um espaço refrigerado. E elas ficam ali, até à noite. Ok? Portanto, isto é adaptação. É pôr as organizações a funcionar e as famílias a adaptarem-se a isso. Mas isto não resolve o problema. Isto adaptamos a este novo clima. Para resolver o problema, temos que ir à origem do problema. E qual é a origem do problema? Vocês isso viram ali naquela consola. É mesmo reduzir o CO2. Certo? E agora tenho aqui uma novidade, que eu vou contrariar um bocadinho a exposição. Vocês podem reduzir, e viram como é difícil reduzir CO2, não viram? Pois o que nós precisamos de fazer não é reduzir CO2, é mesmo acabar com o CO2 definitivamente. E por isso há aquilo que vocês provavelmente já ouviram falar no Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi assinado por praticamente todas as nações do mundo. Acho que neste momento todas as nações assinaram, mesmo aquelas mais bem, não sei se a Coreia do Norte assinou. Bom, talvez não. E aquilo que preconiza o Acordo de Paris é que, de acordo com a ciência, só há uma maneira de nós
pararmos o desequilíbrio do balanço energético do planeta, que é terminar com as emissões de CO2. Acontece que nós não temos nenhuma varinha mágica para terminar com as emissões de CO2. Não consigo decidir, mesmo que tivessem todos os governos de acordo, um dia não podiam fazer isso para a semana seguinte. Basta pensar, por exemplo, na quantidade de automóveis e de autocarros a gasóleo e a gasolina que usam derivados de petróleo a partir do petróleo. Isto não se pode acabar de um dia para o outro. Okay? E, portanto, há todo um caminho que os governos, e agora aqui de facto depende muito das políticas dos diversos governos, e vocês ali ouviram falar em cenários de futuro, não foi? Que, por exemplo, na Europa, a Europa está apostada e tem legislação para isso, para ser o continente que até 2050 tem que ser um continente, e agora vou dizer um palavrão se calhar para vocês, neutro em CO2. Temos que trabalhar para a neutralidade carbónica. E o que é isto, a neutralidade carbónica? E vou mesmo parar aqui. A neutralidade carbónica significa reduzir muito as emissões. Não é aquele bocadinho que vocês estavam ali a mexer na reciclagem. Vou só reciclar mais um bocadinho. Já estou igual à média mundial, que era 6, tal toneladas de CO2 por ano. Isso não chega. Nós temos mesmo é que ir a zero. Temos que zerar, como dizem os brasileiros. Ok? Neutralidade carbónica significa que vamos pensar no país, Portugal, o que é que eu tenho que fazer, o que é que a economia portuguesa deve fazer, e que na economia portuguesa estou a pôr as empresas e as famílias, para reduzir as emissões a um ponto tal que o CO2 que eu consigo capturar através das árvores e da floresta faça essa compensação. Está bem? Portanto, pode não ser a zero, mas tem que ser muito, e as emissões têm que ser de tal, portanto, a um nível que possa ser compensado pelo CO2 que as árvores retiram através da fotossíntese, isso vocês sabem, não é? Portanto, eu tenho aqui duas estratégias. Uma que é reduzir muito as emissões de CO2 e outra que é aumentar bastante as máquinas que sugam CO2 da atmosfera, que são as árvores. Ok? Portanto, são estas duas estratégias. Portanto, o que nós temos pela frente, e eu estou a dizer nós, mas em boa verdade devo dizer vocês, porque vocês têm quantos anos? 19. Mais meia dúzia de anos vai trabalhar. E depois de trabalhar, vai se apaixonar, vai querer ter filhos, se calhar, essas coisas, certo? Portanto, daqui a 10, 15 anos, vai tomar muitas decisões. E agora já pode tomar muitas decisões, como percebeu que pode tomar algumas decisões. Qual é o vosso futuro? Vocês é que vão tomar conta deste problema. Lamento dizer, eu digo a minha geração, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, trouxeram-nos até aqui. A minha geração esperneia para todo o lado para perceber, ou melhorando a ciência, melhorando a tecnologia, fazendo inovação, como é que nós podemos resolver este problema. Mas vocês vão pegar neste problema para a frente. E devo-vos dizer que não interessa a profissão que vocês vão escolher. Pode ser médica, enfermeira, engenheiro de computadores, advogado, o que for. Vocês vão todos cruzar-se com o tema das alterações climáticas, porque ele está a entrar em todo lado, neste momento. Ok? Portanto, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é como é que vocês acham que vai ser este vosso futuro quando vocês quiserem ter uma família, e já falta muito pouco, não é? E terem a vossa vida. Como é que vocês acham que este problema pode evoluir? Acham que devemos colocar pressão nos governos para que, por exemplo, as empresas que produzem roupa, as empresas que produzem sapatos, as empresas que produzem telemóveis, as empresas que produzem automóveis, mudem a forma de produzir porque eu quero comprar uma camisola e umas calças com 0 CO2? E pode ser as duas coisas, eu também tenho que pensar quando vou comprar aquilo que preciso. Ou que, se calhar, pior, quando eu vou comprar aquilo que não preciso. O que é que vocês acham?
Como é que você olha para a sua vida no futuro? Diga lá. Isto preocupa-o? Acha que alguém vai resolver o problema? Está confiante que os governos resolvem? Eu não estou confiante que os governos vão de resolver o problema de aquecimento global, por exemplo. Não está confiante? Não. Então porquê? Diga lá. Eu acho que é, como referiu há pouco, a Greta Thunberg. já puxou. Não faz mal, tem o tempo que quiser, está com os seus colegas. Mas eu acho que não interessa o quão nós puxemos muito por outros governos, quer seja em Portugal, América, Alemanha, China, onde quer que seja. Eu não acho que vamos fazer muito ou tomar muitas ações em relação a isso. Acho que se focam mais em ganhos económicos, de certa maneira, do próprio país, e que focam-se muito mais no que o próprio governo pensa do que nas ações que os cidadãos desculpa, gostariam que o governo fosse tomar, quer fosse para beneficiar os cidadãos ou o governo, o país ou no geral. Ok. Portanto, não acredita na ação dos governos. Não. E você, o que é que acha? Acredita mais ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. É lá. Devíamos ter convidado o Ministro do Ambiente para aqui. Porque vai haver muito debate, sim, mas em ações não vão ver. Acha que falam muito, mas ações vê-se pouco, é isso? Exato. Diga lá, por exemplo, uma ação que acharia que um governo, ou que gostaria que acontecesse, ou que acha que deverá acontecer. Tem algum exemplo? Eu devo-vos dizer que vocês não vão conseguir descobrir uma coisa que seja que não tenha alguma emissão de CO2. Dificilmente. Daquilo que é a nossa vida do dia-a-dia, quer dizer, estou a olhar para aquilo que é a minha vida, não é? A forma como a casa que foi construída, onde eu vivo, utiliza cimento. O cimento, devo dizer, as fábricas de cimento são dos maiores emissores de CO2, não apenas porque usem fósseis, mas a produção do cimento mesmo é um processo químico que liberta CO2. Portanto, mesmo que seja tudo de energias renováveis, há sempre emissão de cimento. A eletricidade que eu tenho em casa, por exemplo, a eletricidade é talvez das primeiras soluções que nós podemos ter para resolver o problema das alterações climáticas. Eu estou-vos assim, mas há muitas soluções, ok? Estava a querer ver se vocês davam alguma contribuição. Vocês já ouviram falar em renováveis, certo? A eletricidade pode ser produzida através de carvão. Portugal fechou as 2 centrais a carvão que tinha, em Sines e no Pego, e, portanto, ainda não saíram esses valores, mas penso que no próximo ano, quando saírem os valores das emissões do ano passado e deste ano, Portugal vai baixar bastante as suas emissões. Porquê? Porque temos muito sol, podemos produzir eletricidade por via de painéis fotovoltaicos, temos vento, que vocês de certeza que já viram os aerogeradores, e, portanto, neste momento, nós até já tivemos dias seguidos em Portugal de eletricidade a 100% renováveis, a emitir 0 CO2 por kWh. Ok? E, portanto, uma das maneiras mais fáceis, digamos, que nós devemos fazer evoluir os nossos sistemas que consomem energia é, de facto, utilizar eletricidade de fonte renovável. É por isso que, por exemplo, os automóveis, está a haver a revolução da mobilidade para a parte da mobilidade elétrica, ok? Vocês conhecem aquele semilouco do Elon Musk? Pronto. Porque é que ele ficou muito conhecido? Por várias coisas, mas pronto. Criou o PayPal, não sei se vocês conhecem o PayPal, mas apostou muito na mobilidade elétrica. Foi ele que, de facto, nos Estados Unidos apostou a vida quase e pediu emprestado e emprestou milhões, e depois o Obama, na altura, o Presidente da América, também lhe deu dinheiro, e, portanto, ele, de facto, criou a Tesla, e é uma referência.
E eu estou convencida que ele fez o caminho, ele foi um pioneiro neste... Porque já se falava muito nos veículos elétricos, etc., mas nenhuma das marcas que nós conhecemos, sei lá, desde as marcas da Mercedes até a Hyundai, etc., já tinham as suas coisinhas, mas nunca ninguém tinha assumido que o futuro era mesmo ali. E ele deu esse passo e mostrou que o futuro era para ali, e agora, neste momento, já nem passa pela cabeça de nenhuma marca automóvel não ter uma produção de veículos elétricos e de parar a produção de veículos que usam gasóleo e gasolina, ok? E, portanto, mais 10, 15 anos, provavelmente, vocês, se quiserem comprar um carro, o melhor mesmo, se viverem numa cidade, é não comprarem carro nenhum. E isso, eu não sei se já falaram nisso, mas a lógica como nós vivemos a cidade, temos aqui uma oportunidade para mudar para muito melhor do que aquilo que temos. Nós atualmente temos uma Lisboa muito entupida de automóveis, por exemplo. Já foi pior, já está melhor, mas devemos ainda mudar mais. E se eu viver numa cidade, para que eu quero um carro? Eu acho que vocês já estão, não sei, qual é a vossa relação com um carro? Agora vou para ali. Quer ter um carro quando for grande ou não? Hã? E você? Também? Porquê? Para que querem um carro? Digam lá. Para movimentar de onde para onde? Então diga-me lá, e se tiver um carro na rua à sua disposição, que não seja seu, não pode não ser seu? Não? Gosta de ter as suas coisas? Também. Alguém tem uma perspectiva diferente sobre o que é ter um automóvel? Ou não? Também quer ter um carro? Não. Porquê que não quer ter um carro? Ok. Mas isso aprende-se a conduzir. E você? Quer? Mas porquê? Vocês sabem que, do ponto de vista... Se vocês aprenderem o custo das coisas, ter um carro é o pior negócio que podem fazer. Porque vocês compram uma tecnologia e que depois fica estacionada e só usam aquela tecnologia só de vez em quando. Garanto-vos que, por exemplo, uma companhia de aviação, se fizesse isso aos aviões, entrava na falência passado um mês. Porque uma tecnologia só é rentabilizada do investimento que vocês fazem, podem dar 10 mil euros por um carro, quanto mais eu usar essa tecnologia. Se eu comprar um carro só para usar o carro de manhã para ir para o trabalho e à tarde para vir do trabalho para casa, tem aí vários problemas. E devo-vos dizer que não sei se vão dar muito bem nas cidades do futuro. Porque as cidades do futuro não é para carros. Aquilo que se está a desenhar é para as pessoas. E é para soluções que podem existir, claro, naturalmente, para levar qualquer um de nós do ponto A para o ponto B. Qualquer que seja o ponto A e qualquer que seja o ponto B. Ok? Não precisa de ser o nosso carro. Epá, imagine, tem 10 mil euros. Eu vou-lhe dar 2 cenários. Tem 10 mil euros e vai ao LX e compra um carro, ou pode conduzir um Tesla que está à sua disposição. O que é que preferia? Pode repetir? Um Tesla ou comprar um carro no LX em segunda mão? Ou 10 mil euros. Pode ir comprar um carro 10 mil euros ou ter um Tesla à sua disposição para conduzir quando quiser. Mas que não é seu. E aquele 10 mil euros é seu. Eu prefiro ter um carro que é meu. É? Sim. Ok. Hã? Mas é isto que nós temos que gerir, é isto que nós temos que gerir. Em todo caso, portanto, há várias soluções para nós evoluirmos. Provavelmente, quando vocês chegarem à idade de terem que tomar essa decisão, ou mudam de ideias, e provavelmente podem vir a mudar de ideias porque o custo associado a um determinado... ao facto de ter um veículo... Por exemplo, nós temos a cidade ocupada por automóveis. Eu pessoalmente acho que o custo que nós pagamos por estar a ocupar espaço público é praticamente zero. Porque aquele espaço pode-se fazer o espaço público numa cidade é uma coisa rara. Okay? E eu ou tenho espaço público para usufruir, para andar de skate, para andar de patins, para ir jogar à bola com os meus netos, ou os meus filhos, ou sobrinhos, ou o que for, ou tenho espaço público ocupado com carros. E vocês vão chegar a um momento em que vão ter que pensar dessa maneira. Ok?
E já há várias cidades a pensarem nisso e, portanto, a ter que eliminar a ocupação do espaço público por umas tecnologias que estão ali paradas a maior parte do tempo e que nem fazem grande sentido, porque estão mesmo paradas a maior parte do tempo. E nem faz sentido do ponto de vista da racionalidade. Mas, em todo caso, a minha pergunta para vocês é, daquilo que vocês experimentaram ali da consola, o que é que acharam que era mais fácil, em termos pessoais, de tomar decisões, de mudar? Eu sei que ela experimentou várias coisas. Mudar a alimentação, primeiro. Funciona? Sim. Mudar os costumes da alimentação. Por exemplo? O consumo de carne semanalmente, mensalmente. Porquê é que o consumo de carne tem um grande impacto nos gases com efeito de estufa? Sabem? Por causa das vacas. Exatamente. As vacas têm um sistema tramado, pá. Elas libertam imenso metano. É isso mesmo. Mas o problema das vacas não é só as vacas. Eu vou aproveitar para explicar isso um bocadinho melhor. As vacas, quer dizer que, de facto, tivemos acesso ao consumo de carne e barata, relativamente barata, não é? O seu principal problema em termos de impacto do sistema climático é a emissão do metano. Okay? O metano é na mesma um gás com efeito de estufa, faz aquele papel de ser o cobertor, mas faz é um cobertor um bocado mais grosso que o CO2. Tem uma relação em termos de potencial de aquecimento global, tem cerca de 30 vezes mais. Portanto, tem 30 vezes mais, é um cobertor 30 vezes mais grosso, digamos assim, ok? Mas o problema das vacas e da pecuária é também outro tipo, tem outra história lá atrás que é preciso vocês, já agora conto porque faz sentido. As vacas precisam de comer, certo? E temos vários sistemas de suporte à alimentação das vacas. Ou tem aquela imagem idílica, por exemplo, dos Açores, que tem as vacas felizes que estão nos pastos, ok? E aí sim, comem de facto o pasto, etc. Mas a esmagadora maioria, em termos mundiais, da pecuária, da indústria da pecuária, não estão nos pastos, estão nos estábulos. E estando nos estábulos é preciso alimentar aquelas vacas. De onde é que vêm esses alimentos? Alguém sabe? Aqui mais para este lado. De onde é que vêm os alimentos? Do que é que as vacas alimentam quando estão nos estábulos, sabem? Diga lá. Sim, um de vocês. Ou aqui. O que é que acham que as vacas se alimentam quando estão nos estábulos? É erva fresca, não é? E só se houvesse Uber para as vacas todos os dias irem levar a erva fresca às vacas. O que é que se usa? Rações, não é? Compram-se aqueles sacos de rações que se dá aos animais. De onde é que vêm essas rações? Qual é a base principal dessas rações? Sabem qual é? É soja. De onde é que vem essa soja? É produzida cá em Portugal? Não é produzida em Portugal. Dos maiores, por exemplo, um grande país produtor de soja é o Brasil. Ok? E sabem onde é que a soja, não é toda, mas uma grande parte da soja do Brasil, sabem de onde é que vem? Da Amazónia. Ou seja, nós para alimentarmos uma vaca, o problema da vaca não é só a vaca em si, é toda a cadeia de abastecimento que é necessário preparar para que a vaca consiga ser alimentada. E um dos problemas principais que nós temos com a alimentação não é só nas soluções finais, nas opções finais, como vocês estiveram ali a experimentar, tem a ver com o sistema de produção dos alimentos. Eu devo-vos dizer, não sou eu que digo, mas quem estuda, o sistema alimentar global, que inclui toda a agricultura que se faz e que pode ser a tal plantação de soja que vai servir para fazer as rações, que vai servir para alimentar as vacas, que vai servir para a nossa alimentação, é o maior, talvez, ou um dos mais importantes,
drivers que está na origem de outro problema global, muito importante, que não é alterações climáticas, mas que tem a ver com a perda da biodiversidade. Porque a produção de alimentos exige extensões enormes de terra, de terra para produzir os alimentos, para fazer agricultura. E vocês sabem, eu não sei se vocês viram os vídeos que receberam, viram um vídeo da população do mundo a aumentar. Nós agora somos quantas pessoas no mundo? 8. Diga lá. Eu falo. Está bem. 8 milhões? 8 milhões de pessoas? Não, milhões não. Então, Portugal são 10 milhões, vá lá, no mundo. Então eu disse bilhões. Não é igual, é a mesma coisa. Disse quê? Bilhões. Isso, bilhões, é brasileiro. Em português diz 1.000 milhões. Nós atualmente somos cerca de 7,7 mil milhões de pessoas, ok? Mas estamos a aumentar bastante. Nós não éramos assim tantos. Portanto, nós estamos em crescimento, em termos de... Porque a saúde é melhor, a mortalidade baixou, ok? Portanto, essa teve como impacto vivemos mais tempo, etc. E, portanto, tudo isso significa que nós precisamos, de facto, de alimentar muito as pessoas. E onde é que vamos buscar esses alimentos? À terra. Então, e o que é que a terra tem? Olha, tem matos. Tem floresta. Mas precisamos de plantar alimentos, ok? E, portanto, o que tem estado a acontecer, mais ou menos nos últimos 50 anos, é uma devastação, ou melhor dizendo, uma alteração do uso de solo, de florestas e de ecossistemas naturais, mesmo matos, para produção agrícola. Porque, do ponto de vista económico, é muito mais importante. Mas o problema é que, de facto, estamos a levar isto a um extremo em que deixamos de ter uma base, uma área suficiente para aguentar e para preservar determinados ecossistemas que são importantes na cadeia global, da cadeia global da ecologia global. Mas estávamos a falar da alimentação e o impacto que isso tinha na... Já desapareceu ali a sua colega. Outro exemplo que vocês ali falaram, para além da alimentação. Então, alimentação. O que chegaram ali à conclusão, qual era a opção? Era reduzir o impacto, o consumo de carne. O que é que vocês acham disso? Estão disponíveis? Não estão? Adoram os bifinhos todos os dias? Também há novidades. Eu não sei se vocês... E já chegaram em Portugal, mas eu agora, se calhar, não posso dizer porque podia fazer publicidade a uma marca. Já ouviram falar na carne que é baseada em plantas? Vocês podem ir a uma cadeia de hambúrgueres em Portugal. Hambúrgueres vegetarianos. Mas isso, hambúrguer vegetariano é uma coisa. Mas há outra coisa que você pede um hambúrguer, sabe como carne, praticamente, tem a imagem, tanto visualmente é carne, parece carne, mas não é. É baseada em plantas. E se calhar isso é uma boa solução ou não? O que é que acham? Porque a diferença de um hambúrguer baseado em plantas para um hambúrguer de carne verdadeira é, de facto, muito significativa da sua pegada de carbono, okay? Que é a tal emissão de CO2. E isso é uma opção, de facto, que vocês, enquanto consumidor, podem fazer. Se for só se vocês os dois e eu, se calhar isto a indústria não liga, só somos 3, ninguém nos liga. Mas a questão é que muitos da vossa geração e mais velhos começam a pedir isto e devo-vos dizer que na indústria alimentar, a indústria da carne baseada em plantas e as empresas que foram criadas só para este efeito, neste momento são das mais importantes em termos de crescimento mundial. Portanto, temos que olhar para a alimentação, de facto, também de uma outra maneira. O que eu vos quero dizer, eu não sei, estou um bocado descontrolado da cor, ainda temos tempo. O que eu vos quero aqui trazer é que vocês vão ter pela frente, e já têm pela frente, um problema que é muito sério, que é o problema das alterações climáticas. O problema não se vai embora na próxima década, nem daqui a 20 anos. Portanto, nós vamos ter que lidar com este tema, com o impacto destas alterações climáticas.
Então, o que é que nós podemos fazer? Cada um, na nossa decisão do dia a dia, pode fazer coisas diferentes, como vocês ali viram. Podem organizar-se em movimentos, como a Greta fez, mas pode ser outro tipo de movimentos, mas de maneira a pressionar, por exemplo, os governos ou a pressionar mesmo as empresas que têm que mudar o tipo de produção que fazem. Ou têm que tomar as atitudes que, por exemplo, vocês estão um bocado descrentes que os governos façam. O que é que podem fazer? Acham que o governo não faz nada e então fica aí sentado no sofá? Como é que é? Hã? Tem que ir, tem que se organizar. É por isso é que há cada vez mais, e há muitos movimentos. Não precisam de ser movimentos, são movimentos pacíficos, movimentos baseados em ciência, há para todos os gostos. Okay? Movimentos de jovens, mas de forma a dizer é para aqui que eu quero que o planeta vá, para um caminho de maior sustentabilidade. Porque senão, quer dizer, vocês, de facto, se isto não evoluir no sentido em que deve evoluir, que é acabar com o CO2, não é reduzir só CO2. A diferença de reduzir para acabar é bastante grande. Reduzir CO2 significa, ok, vou reduzir um bocadinho o meu consumo de carne. Hoje até me apetecia um bife, mas não, hoje não vou comer um bife. Mas para a semana já está tudo outra vez igual. São as chamadas alterações incrementais, ok? E isso podemos reduzir um bocadinho. Se nós queremos acabar com a emissão de CO2, porque é isso que o Acordo de Paris exige, é isso que a ciência nos diz que tem que acontecer, nós temos mesmo que pedir alterações profundas aos políticos para tomarem decisões, ou às empresas para tomarem as suas decisões. Okay? Eu estou na casa, mas não quero fazer publicidade, mas, de facto, por exemplo, uma EDP tomou a decisão, há muitos anos atrás, de paulatinamente, estas coisas também não pode ser de um dia para o outro, mas sair da produção de eletricidade a partir de fósseis e apostar, sobretudo, na produção de renováveis. Portanto, para chegar aqui, para a EDP chegar aqui, ninguém me encomendou sermão, atenção. Sou eu mesmo que estou a dar como exemplo, porque em termos de produção de eletricidade é isso que acontece em Portugal. Foi uma coisa que demorou anos. Alguém teve esta visão, percebeu a leitura do mundo e disse é para ali que é o caminho. Tal como o Elon Musk disse que é para ali que é a produção dos automóveis. Ok? E, portanto, tal como, por exemplo, atualmente, cada vez mais, há gabinetes de arquitetura que acham que o futuro das casas não é de cimento, é de madeira ou é de novos materiais que começam a aparecer. E, portanto, tem que se fazer, o que está aqui em causa, de facto, é fazer esta alteração que deve ser mesmo estrutural. E para aqueles que acham que vão ter o seu carrinho à frente da porta de casa, eu acho que vocês, se calhar, têm que começar a ler um bocadinho mais, porque eu acho que não vai haver cidades que vão aceitar que vocês tenham o carrinho à porta de casa para irem ao cinema ao sábado à noite. Isso não vai acontecer. Não é isso para aí que as cidades estão a ser desenhadas. As cidades estão a ser desenhadas para tirarem os carros e para dar mais espaço ao uso público. Por exemplo, para a produção de alimentos. Há cada vez mais iniciativas. Paris está cheio dessas iniciativas, a cidade de Paris. Lisboa também tem algumas chamadas hortas urbanas, mas Paris é muito mais explícito, porque é mesmo nos jardins para produzir alimentos. Vocês sabem a pegada carbónica que é trazer os alimentos para abastecer os lisboetas para comermos todos os dias? Vem de muito longe. Como é que vem cá os alimentos parar? Há uma grande cadeia de transporte para trazer. Esta cadeia de transporte utiliza imenso gasóleo, por exemplo. Cada vez que eu consumo, por exemplo, uma manga, nós não temos mangas em Portugal. Cada vez que eu consumo uma manga, eu tenho ali uma fatura de CO2. Teve que haver emissão de CO2 que transportou aquela manga para eu ter aquela manga aqui no meu jantar. Portanto, eu sabendo disso, e ainda por cima adoro mangas, eu não vou comer mangas todos os dias. Como mangas quando há festa. Ok?
dou muito mais prioridade a alimentos que eu sei que são feitos aqui numa zona, na área local. Okay? Porque são de chamadas cadeias de abastecimento curtas, estão aqui até 50, 60 quilómetros à volta. Okay? Portanto, a alimentação é importante, pensarem. Os meios de transporte também. O vosso vestuário, por exemplo. Vocês sabiam que cerca de 50% das t-shirts do mundo são queimadas antes de serem usadas? Sabiam disso? Sabiam? É um bocado espantoso, não é? E porquê é que isto acontece? Estamos a acabar? Não. E porquê é que isto acontece? Vocês, a certa altura, dizem que a indústria da moda, está ali um statement na exposição, que a indústria da moda é das que traz mais problemas ambientais. É verdade. O primeiro problema ambiental da indústria da moda é produzir muito mais do que aquilo que é preciso para consumir. E faz isso por questões económicas, para segurar preços, para equilibrar preços, etc. Vocês, quando forem comprar roupa e achem que o preço é muito barato, sei lá, t-shirts, 5 euros. Isso é mentira. Há uma coisa que vocês têm que perceber. Não há nada barato, nada é barato. As coisas só são baratas porque o preço é artificial. Porque se a indústria da moda decidisse colocar o custo ambiental associado ao custo da produção da camisola, o custo ambiental significa, por exemplo, que a empresa de tingimento que é feito noutro país, no Vietnã, no Bangladesh, whatever, não tem legislação ambiental e, portanto, os efluentes líquidos vão para os rios e os rios não são da cor da água. São azuis e vermelhos e castanhos da cor que estão a usar naquele dia, a fábrica está a usar naquele dia. Porque se fossem obrigados a instalar lá um sistema de tratamento de águas, esse custo do sistema de tratamento de águas tinha que ser depois associado ao preço das t-shirts que iam ser vendidas, estão ali a ser produzidas, e a camisola já não ia ser barata. Certo? Da mesma maneira que há um custo social, não é só ambiental, há um custo social. Vocês sabem que os vossos telemóveis têm muitos materiais. E um dos materiais que têm é o cobalto. Sabem de onde é que vem É uma coisa mínima, mas é necessário. Sabem de onde é que vem o cobalto dos nossos telemóveis? Vem de várias partes, mas uma das maiores minas de cobalto existe em África, no Congo. Sabem quem é que trabalha lá? Crianças. Portanto, o telemóvel que eu tenho tem materiais que estão ali porque houve crianças a partir dos 8 anos vão trabalhar para as minas de cobalto. E se isso não acontecesse, se as pessoas fossem pagas dignamente, o preço do telemóvel não ia ser barato nunca. Ok? Portanto, que vocês quando virem qualquer coisa barato, muito barato, desconfiem sempre. Porque há custos escondidos que o sistema económico não obriga a mostrar. Ok? Quando vão aquelas marcas, por exemplo, como a Primark, que se calhar é onde vocês vão comprar porque estão coisas baratas, é tudo artificial. Uma t-shirt nunca pode custar 5 euros, é impossível. Ok? Portanto, terminando, vamos se calhar começando a terminar, queria chamar aqui a atenção para duas coisas. Isto é um problema que os nossos antepassados trouxeram, não sabiam que era um problema, não havia informação para isso, começamos a ter informação em meados do século XX, demoramos tempo a reagir a essa informação. O mundo todo, neste momento, está mobilizado para este problema das alterações climáticas. Quando digo o mundo todo, estão mesmo, são os governos que podem funcionar mais devagar ou mais depressa, mas estão mobilizados. Há leis. As empresas, mesmo as multinacionais, não há empresa nenhuma que não tenha o tema das alterações climáticas e da redução de CO2 na sua agenda. E a sociedade também está muito mobilizada. E devia estar mais. E, portanto, vocês são jovens, vocês têm que pedalar pelo vosso futuro. Não fiquem à espera das gerações mais velhas. E, portanto, o que é que está a acontecer neste momento? Neste momento, o que está a acontecer é que há muitas iniciativas. A inovação, a engenharia e a ciência, de facto, estão a trazer coisas cada vez mais novas para o mercado.
a mobilidade elétrica, a tal carne baseada em plantas, isso faz em laboratório, portanto, tudo isso está a funcionar e, portanto, há muitas soluções, ok? Qual é o vosso papel aqui? Mobilizarem-se para acelerar a entrada nestas soluções no mercado. O mercado é uma coisa muito pesada. Se eu tenho aqui uma coisa velha para vender, eu primeiro vou vender esta coisa velha. Não vou ficar com isto em armazém. Só depois é que vou pôr as outras coisas novas. E compete-nos a nós, como consumidores, de facto, pressionarmos para que o mercado traga mais inovação, porque, obviamente, vamos ter que continuar a comer, vamos ter que continuar a vestir, vamos continuar a ter que deslocar e vamos ter que continuar a fazer a nossa vida, a comunicar, ir ao cinema, etc. Tudo sem emissões de CO2. E isto não há varinha mágica. Vai demorar tempo, mas vocês vão ter um papel muito importante como cidadãos, como futuros profissionais, pais de família, o que for, ok? E, portanto, têm muita coisa para fazer à vossa frente. Mas há soluções para chegarmos à neutralidade carbónica. E até ao final do século, estabilizarmos esta subida, porque isto não pode continuar a subir o CO2 na atmosfera. Temos que estabilizar mesmo. E isso, pensamos que podemos conseguir isso por volta de 2050, 2060. Ok? Ele está com ar, só para terminar, está com ar muito preocupado. Porquê? Diga lá. Muito tempo. Hã? Muito tempo. É muito tempo? Sim, sim. Mas estas coisas não podem mudar assim de um momento para o outro. Ou acha que podia? Não, então, não. O que é que podia fazer, por exemplo, para mudar de um dia para o outro na sua vida? De acordo com o que aprendeu hoje. Então, parar o consumo de carne ou outra coisa. Isso você pode fazer já a partir da manhã. Não precisa parar. Não precisa parar o consumo. Reduzir, exatamente. Sabem que é muito mais importante haver 1 milhão de pessoas a reduzir o consumo de carne do que haver 100 pessoas a eliminar o consumo de carne. É muito mais importante reduzir do que eliminar. Principalmente se você gosta de carne. Eu gosto. Mas já decidi há muito tempo, eu sou vegetariana durante a semana e ao sábado e domingo como um belo peixe e uma bela carne. E vivo muito bem com isso. Mas durante a semana sou vegetariana. Ok? E, portanto, é estas coisas que vocês podem fazer. Mas demora o seu tempo, não fique preocupado. Tem é que ter isso na sua capacidade de consciencialização do problema. Acha que vai... Vou fazer algo para ajudar ou reduzir? Sim, posso. Não, e mobilizar a sua rede, por exemplo, uma vez que não confia, não está à espera, acha que os políticos não fazem nada, o que é que está no sofá a fazer? Tem que ir mexer-se ou não? Sim, tem razão, não preciso esperar também até amanhã para começar, posso até já hoje. Exatamente. Bom, se calhar terminávamos aqui, não sei, ficaram com ideias positivas ou com vontade de mudar ou vão pensar para casa? O objetivo aqui não é responderem. O objetivo aqui foi mesmo dar-vos aqui algumas ideias, alinhar-vos uma história, que é a história que governa atualmente o planeta Terra, que é o tema da história das alterações climáticas, e, sobretudo, perceberem que vocês têm um papel absolutamente essencial nessa história. Essa história vai existir com vocês lá dentro. Vocês vivem neste planeta, não há forma de fugir daqui. O Elon Musk está a querer levar a malta para Marte, garanto-vos que até não vai ser ainda na vossa geração, acho eu. Portanto, o melhor é pensarmos neste nosso planeta, pá, que tem coisas fabulosas, fantásticas, e melhor de tudo, sabemos como é que o havemos de recuperar. Então, se sabemos, porque é que não o vamos recomeçar já a partir de agora? Hã? E é esse o vosso desafio, que eu deixo para vocês, aliás. Tá? Muito obrigado, professora. Espero que tenham ficado algumas mensagens que são importantes na vossa vida. Há decisões que, como sabem, como viram hoje, que podem tomar agora. E acho que devem pensar que podemos todos mudar o planeta e salvar o planeta, porque ele precisa de ser salvo. Ele precisa de ser salvo. Muito obrigado a todos.